Já não suporto mais viver tão triste assim. Aos 80 anos, Wanderleia finalmente quebrou o silêncio e revelou o que todos suspeitávamos há décadas. A eterna ternurinha, ícone da jovem guarda e símbolo de uma geração, decidiu abrir o coração e falar sobre os bastidores mais obscuros da sua carreira e da sua vida pessoal. O que parecia ser apenas mais uma história de sucesso e glamour esconde, na verdade, um enredo repleto de dor, perdas, desilusões e segredos mantidos a 7 chaves. Por trás do sorriso encantador e da voz doce que conquistou o Brasil, Wanderleia viveu momentos intensos, enfrentou tragédias familiares, traições amorosas e até brigas nos bastidores com nomes consagrados da música. Durante anos, ela foi a mulher que todos admiravam, mas poucos realmente conheciam. E agora, em suas próprias palavras, ela revela o peso de uma vida marcada por fama, amor e sofrimento. Uma história que vai te deixar dividido entre a admiração e a surpresa. Nesta introdução, você vai descobrir detalhes que a mídia tentou esconder, revelações sobre sua relação com Roberto e Erasmo Carlos, e confissões sobre os bastidores da jovem guarda que abalam tudo o que pensávamos saber sobre aquele movimento que marcou o país. Antes de mergulhar nesse relato impressionante, já deixe o seu gostei e se inscreva no canal, porque isso é essencial para que o YouTube entenda que você quer continuar recebendo histórias como essa. E, quanto mais pessoas se inscrevem, mais o YouTube recomenda nossos vídeos para outros fãs que amam conhecer o lado humano e verdadeiro das celebridades. A sua inscrição é o combustível que mantém este trabalho vivo. E se você quiser apoiar o canal ainda mais, considere clicar no Super Thanks, essa ferramenta incrível que permite contribuir financeiramente e mostrar o quanto você valoriza o conteúdo. Mas se não puder, não tem problema. Apenas comente aqui o que mais te surpreendeu sobre Wanderleia, o que você lembrava dela e o que jamais imaginava ser verdade. O seu comentário é uma forma poderosa de apoiar e fortalecer essa comunidade de curiosos e apaixonados por histórias reais. Fique até o final, porque a última revelação desta história é simplesmente impactante. Algo que vai mudar completamente a maneira como você enxerga a mulher por trás da estrela que marcou gerações. Wanderleia Charlotte Boeri Salim nasceu no dia 5 de junho de 1944, na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, em uma família numerosa de origem libanesa. Desde os primeiros dias de vida, a menina chamada carinhosamente de Ternurinha pelos familiares já trazia uma energia contagiante e uma curiosidade enorme sobre o mundo. Era uma criança inquieta, sonhadora e cheia de imaginação, dessas que transformam qualquer objeto em instrumento musical e qualquer canto da casa em palco improvisado. A casa do Salim era simples, mas repleta de amor, música e histórias. O pai, Elias Salim, era um homem disciplinado, de valores rígidos e muita fé. A mãe, Aide, era a figura terna que equilibrava a energia da casa, cuidando com paciência dos muitos filhos. Wanderleia cresceu cercada por irmãos e primos, o que fazia da infância uma verdadeira festa, mesmo em tempos de dificuldades. A música sempre esteve presente, mesmo que de forma modesta. O rádio era o centro das atenções e a jovem menina passava horas ouvindo os sucessos da época, sonhando em um dia cantar também para o mundo. Ainda pequena, a família se mudou para Lavras e depois, para o Rio de Janeiro, em busca de melhores oportunidades. Foi no Rio, então uma cidade efervescente e culturalmente vibrante, que Wanderleia começou a perceber que o seu destino estava mesmo ligado à música. Ela não vinha de uma família de artistas, e tampouco tinha facilidades financeiras, mas compensava tudo isso com talento, carisma e uma persistência impressionante. Desde cedo demonstrava um timbre de voz diferente, suave e afinado, e um senso natural de ritmo. Costumava cantar nas reuniões de família, nas festas da escola e até nas calçadas do bairro, atraindo a atenção das pessoas pela confiança e alegria com que se apresentava. Por volta dos 10 anos, incentivada por colegas e professores, começou a participar de pequenos concursos de calouros nas rádios locais. Esses programas eram muito populares na época e revelavam grandes talentos. Foi num desses concursos que a pequena Wanderleia, ainda tímida, mas cheia de brilho, surpreendeu os jurados com sua voz e presença de palco. Mesmo sem experiência profissional, ela mostrava uma naturalidade encantadora, que conquistava o público e deixava claro que havia ali algo especial. Com o passar do tempo, começou a se destacar entre as outras candidatas e a receber convites para participar de outros programas de rádio.
Era o início de uma trajetória que mudaria não apenas a sua vida, mas também a história da música brasileira. O pai, no entanto, não ficou nada feliz quando percebeu que a filha queria seguir a carreira artística. Elias era um homem tradicional, que acreditava que mulher de família deveria estudar, casar e cuidar do lar. A ideia de ter uma filha cantora parecia, para ele, arriscada e até mesmo indecorosa para os padrões da época. Mas Wanderleia, já decidida e determinada, não se deixou intimidar. Ela conciliava os estudos com as apresentações e, pouco a pouco, começou a mostrar para o pai que a música não era um capricho passageiro, mas sim um chamado profundo. E o talento falava mais alto. As vitórias nos concursos começaram a se acumular, e os prêmios, ainda que modestos, ajudavam financeiramente a família. Aos 14 anos, Wanderleia gravou seu primeiro compacto simples, marcando oficialmente o início de sua carreira profissional. Era uma época em que o Brasil vivia uma revolução musical, e o rádio era a principal ferramenta de divulgação dos artistas. Ela rapidamente começou a chamar atenção não apenas pela voz, mas também pelo carisma e pela aparência. Era bonita, moderna, e tinha uma espontaneidade rara em um cenário musical ainda muito formal. Isso fez com que, pouco a pouco, seu nome começasse a circular nos bastidores das rádios e gravadoras. Foi também nessa fase que Wanderleia começou a desenvolver o estilo que mais tarde se tornaria sua marca registrada. Gostava de ousar nas roupas, misturar tendências, usar penteados diferentes e trazer um toque de rebeldia juvenil ao seu visual. Essa liberdade de expressão contrastava com os padrões femininos da época, nos quais as mulheres eram incentivadas a se comportar de maneira discreta e recatada. Wanderleia, por outro lado, exibia uma postura confiante, autêntica e inspiradora, que serviu de referência para milhares de garotas. Mesmo antes da fama nacional, ela já transmitia a imagem de uma mulher à frente de seu tempo, corajosa, moderna e decidida a trilhar seu próprio caminho. Durante a adolescência, a cantora continuou participando de programas de auditório e apresentações em clubes e festas. Aos poucos, foi conhecendo nomes importantes do meio musical e conquistando espaço. No entanto, essa trajetória não foi livre de dificuldades. A vida artística, naquela época, era um desafio especialmente para mulheres jovens. O preconceito era evidente, e Wanderleia enfrentou resistência tanto da família quanto de empresários que duvidavam que uma mulher pudesse sustentar uma carreira musical de sucesso. Apesar de tudo isso, ela seguiu firme, movida por uma força interior que impressionava todos à sua volta. Foi no início da década de 1960 que o destino de Wanderleia começou a se entrelaçar com o de dois nomes que mudariam sua vida para sempre: Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Os três, ainda jovens e cheios de sonhos, compartilhavam o amor pela música e a vontade de criar algo novo, algo que falasse diretamente à juventude da época. Essa parceria se transformaria, em poucos anos, em um dos movimentos culturais mais marcantes do Brasil, a Jovem Guarda. Mas antes de alcançar o estrelato, Wanderleia teve de provar seu valor em um ambiente dominado por homens e cheio de desafios. O carisma natural de Wanderleia era algo que chamava a atenção por onde passava. Ela tinha o raro dom de fazer as pessoas se sentirem bem, irradiava energia positiva e sempre tratava todos com respeito e simpatia. Mesmo com a agenda cheia de compromissos e as pressões do início da carreira, mantinha uma ligação muito forte com a família e nunca esquecia suas origens. Em várias entrevistas, ela recordou com carinho os tempos simples em Minas Gerais e o quanto aquelas experiências a ensinaram a valorizar as pequenas coisas da vida. Segundo ela, foi justamente essa base sólida, construída na infância, que a ajudou a enfrentar os altos e baixos que viriam com a fama. Outra característica marcante da jovem Wanderleia era a disciplina. Embora tivesse uma personalidade livre e criativa, era também muito dedicada e estudiosa. Ensaio após ensaio, ela buscava aprimorar sua técnica vocal, observar artistas estrangeiros e aprender sobre postura de palco, iluminação e interação com o público. Era uma profissional completa desde muito cedo, mesmo antes de entender totalmente o impacto que causaria na cultura brasileira. Essa mistura de doçura, talento e determinação moldou a futura estrela que viria a brilhar na televisão e nos palcos de todo o país. Ao longo dessa fase inicial, Wanderleia construiu uma reputação de garota talentosa, trabalhadora e carismática.
A partir dali, nada poderia detê-la. A menina de Governador Valadares que sonhava em cantar no rádio estava prestes a se transformar em um dos rostos mais conhecidos do Brasil, em uma era em que a televisão começava a se consolidar como o grande veículo de comunicação de massas. O destino estava apenas começando a se revelar, e ela, mesmo sem saber, estava prestes a se tornar uma das vozes mais emblemáticas da juventude brasileira. Quando Wanderléa entrou para o movimento da Jovem Guarda, o Brasil estava prestes a viver uma verdadeira revolução cultural. Era o início dos anos 1960, e uma nova geração de jovens começava a buscar liberdade, ousadia e expressão em meio a uma sociedade ainda conservadora. Nesse cenário, surgiu uma menina cheia de carisma, energia e estilo próprio, que conquistou o país com sua autenticidade. Wanderléa. Ao lado de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, ela formou o trio mais emblemático da Jovem Guarda, um fenômeno que uniu música, moda e comportamento em um só movimento. O programa Jovem Guarda, exibido aos domingos pela TV Record, tornou-se um marco na história da televisão brasileira, e Wanderléa era uma das grandes estrelas. Ela não era apenas a musa do programa, era uma mulher à frente de seu tempo, que sabia se impor em um universo dominado por homens, sem perder a doçura nem a feminilidade. Sua presença em cena era magnética. Com seus vestidos curtos, botas brancas e cabelos loiros volumosos, criou um estilo que inspirou milhões de garotas. O público feminino a via como um modelo de independência e modernidade, enquanto os rapazes a admiravam por sua beleza e atitude confiante. Mas mais do que uma imagem, Wanderléa tinha talento de sobra. Sua voz doce e ao mesmo tempo poderosa embalou sucessos como Ternura, Para o Casamento, Prova de Fogo e Foi Assim, músicas que marcaram gerações e continuam vivas até hoje. Ela sabia como se conectar com as emoções do público, cantando sobre amor, juventude e liberdade de uma forma que tocava o coração. Em cada apresentação, transmitia alegria, espontaneidade e uma energia contagiante. Wanderléa também foi pioneira em muitas atitudes que hoje parecem comuns, mas na época foram revolucionárias. Ela ousava nas roupas, lançava tendências e não tinha medo de mostrar sua personalidade. Foi uma das primeiras artistas brasileiras a posar grávida para uma revista, algo considerado escandaloso nos anos 70, e sempre defendeu o direito das mulheres de se expressarem livremente. Essa coragem fez dela não apenas um ícone da música, mas também um símbolo de empoderamento feminino. Por trás das câmeras, Wanderléa era admirada por sua disciplina e profissionalismo. Ensaia com dedicação, cuidava da voz e do corpo, e tinha uma visão artística muito à frente de seu tempo. Sua influência ultrapassava a música. Ela ajudou a moldar o comportamento de uma geração inteira. Com o passar dos anos, a Jovem Guarda acabou, mas o legado de Wanderléa permaneceu vivo. Ela provou que não era apenas uma estrela passageira, mas uma artista completa, capaz de se reinventar e continuar relevante por décadas. Seu estilo marcante, sua força e seu talento fizeram dela uma das mulheres mais queridas e respeitadas da história da música brasileira. A vida pessoal de Wanderléa sempre foi marcada por intensas emoções, amores verdadeiros e tragédias que deixaram cicatrizes profundas, mas também moldaram a mulher forte e inspiradora que ela se tornou. Desde muito jovem, a cantora era admirada por sua beleza, carisma e presença marcante, e não demorou para que atraísse olhares e corações. No entanto, por trás da imagem da musa da Jovem Guarda, existia uma mulher sonhadora, que acreditava profundamente no amor e na construção de uma vida a dois baseada em cumplicidade e afeto. Um dos grandes amores de sua vida foi o produtor e empresário Lalo Califra, homem com quem viveu uma relação duradoura e repleta de altos e baixos, mas sustentada por uma conexão verdadeira. Lalo não era apenas o marido de Wanderléa, ele foi seu parceiro de alma, alguém que entendeu o peso da fama, o cansaço das turnês e o desafio de ser uma mulher artista em um meio ainda dominado por homens. Juntos, formaram uma dupla admirável, compartilhando sonhos, conquistas e também momentos de dor. Essa união, contudo, seria colocada à prova por uma das maiores tragédias que um ser humano pode enfrentar. Em 1982, Wanderléa perdeu seu filho Leonardo em um acidente doméstico, uma perda que dilacerou seu coração e a afastou temporariamente dos palcos. A dor era indescritível, e a cantora chegou a pensar que jamais conseguiria se reerguer. Foram meses de silêncio, recolhimento e lágrimas. Em entrevistas posteriores,
ela relembrou que só encontrou forças para continuar porque sentia que precisava viver pelos outros filhos e honrar a memória de Leonardo com coragem e fé. O apoio de Lalo foi essencial nesse período sombrio. Ele esteve ao lado dela em todos os momentos, oferecendo amor e paciência, mesmo quando as palavras não bastavam para confortar. Com o tempo, Wanderleia reencontrou na música uma forma de cura. Cantar se tornou uma terapia, um refúgio, uma ponte entre o passado doloroso e o presente possível. Porém, o destino ainda reservava mais uma grande provação. Em 2011, Lalo Califra sofreu um infarto fulminante e faleceu, deixando a artista novamente mergulhada na tristeza. Dessa vez, ela perdeu não apenas o companheiro, mas o melhor amigo, o homem que esteve com ela em todos os capítulos de sua vida adulta. Em diversas entrevistas, Wanderleia falou com emoção sobre o quanto Lalo representava para ela e como a saudade se tornou uma presença constante, mas também um impulso para seguir adiante. Ela aprendeu a transformar a dor em força e a solidão em inspiração. Nos anos seguintes, Wanderleia passou a se dedicar ainda mais à espiritualidade, à família e à música, mantendo viva a lembrança de quem amou e de tudo o que viveu. Hoje, aos 80 anos, ela fala do amor com serenidade e maturidade, reconhecendo que as cicatrizes fazem parte da vida, mas não definem quem somos. Ela aprendeu que o verdadeiro amor não termina com a ausência física. Ele se transforma, permanece em gestos, memórias e músicas. Wanderleia também passou a valorizar os pequenos prazeres do cotidiano, as amizades sinceras e o carinho do público, que sempre esteve ao seu lado. Mesmo depois de tantas perdas, ela nunca perdeu o brilho no olhar nem a capacidade de amar. Sua trajetória mostra que o amor, ainda que traga dor, também é a maior força de reconstrução que existe. Wanderleia segue sendo um exemplo de resiliência e ternura, uma mulher que amou intensamente, sofreu profundamente, mas nunca deixou de acreditar que o coração humano é capaz de recomeçar, de perdoar e de florescer novamente, mesmo depois das tempestades mais dolorosas. A vida de Wanderleia, embora cheia de brilho, sucesso e aplausos, foi marcada também por perdas profundas, desafios de saúde e momentos difíceis que moldaram a mulher forte e inspiradora que ela é hoje. Atrás da imagem de musa da jovem guarda, havia uma mulher sensível, corajosa e profundamente humana, que precisou aprender, muitas vezes de forma dolorosa, a se reerguer diante das adversidades. Desde cedo, Wanderleia entendeu que a fama não a tornava imune às dores da vida, e foi justamente nas situações mais duras que ela mostrou sua verdadeira força interior. Um dos episódios mais devastadores da trajetória da cantora aconteceu em 1982, quando seu filho Leonardo, de apenas 2 anos, morreu tragicamente em um acidente doméstico na casa da família. A notícia chocou o Brasil e mergulhou a artista em um luto profundo. Acostumada a espalhar alegria pelos palcos, Wanderleia se viu imersa em uma tristeza indescritível. Ela cancelou compromissos, se afastou da música e viveu meses de isolamento total. Em entrevistas, anos depois, ela revelou que chegou a perder completamente o sentido da vida e que só conseguiu reencontrar forças graças ao amor de seus outros filhos e ao apoio incondicional do marido, Lalo Califra. Ele foi o alicerce emocional que a sustentou nesse período sombrio, mostrando-lhe que, mesmo na dor, ainda havia motivos para continuar. Aos poucos, Wanderleia começou a reencontrar a luz por meio da espiritualidade. Ela mergulhou em leituras e reflexões sobre a vida e a morte, e passou a acreditar que as almas não se separam, apenas seguem caminhos diferentes. Essa crença se transformou em um pilar fundamental para sua recuperação emocional. A música também voltou a ter um papel curativo em sua vida. Cantar passou a ser sua forma de expressar amor, saudade e esperança. Em suas apresentações, começou a incluir mensagens de fé e superação, compartilhando com o público uma sabedoria que só o sofrimento poderia ensinar. Mas o destino ainda lhe reservava novas provações. Décadas depois, em 2011, Wanderleia perdeu novamente uma das pessoas mais importantes de sua vida. Seu marido e companheiro de longa data, Lalo Califra, vítima de um infarto fulminante. Eles estavam juntos há muitos anos, unidos por uma relação de profunda cumplicidade e amor verdadeiro. A morte de Lalo foi outro golpe duro, pois ele não era apenas o amor de sua vida, mas também seu melhor amigo e confidente.
Em entrevistas emocionadas, Wanderleia falou que ficou com uma sensação de vazio e desamparo, mas que, mais uma vez, buscou forças na fé e na lembrança do que viveram juntos. Ela passou a ver o luto não como um fim, mas como uma transformação. Com o tempo, aprendeu a conviver com a ausência e a transformar a saudade em gratidão pelas memórias compartilhadas. Além das perdas familiares, Wanderleia também enfrentou desafios com a saúde, especialmente com o avanço da idade. Passou por procedimentos médicos e enfrentou problemas hormonais que exigiram cuidados e mudanças em seu estilo de vida. Mesmo assim, nunca perdeu o otimismo e o amor pela vida. Ela sempre se manteve ativa, cuidando da alimentação, praticando exercícios leves e priorizando a saúde mental. A cantora acredita que envelhecer é um privilégio e que cada fase da vida traz aprendizados únicos. Em entrevistas recentes, ela falou sobre a importância de se aceitar, de cuidar do corpo com carinho e da mente com paciência. Wanderleia também enfrentou a dor de ver amigos e colegas de geração partirem, como Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que perderam pessoas próximas e enfrentaram seus próprios dramas. Ela sempre se mostrou solidária, grata por ainda estar viva e com energia para cantar. Em momentos assim, costuma dizer que a vida é um sopro e que o segredo é aproveitar cada instante com amor e propósito. Mesmo diante de tantas provações, Wanderleia jamais deixou de sorrir. Seu brilho, embora agora mais sereno, continua irradiando esperança. Ela transformou cada perda em lição e cada dificuldade em motivo para agradecer. Hoje, aos 80 anos, ela é símbolo de resiliência e fé, uma mulher que sobreviveu às maiores dores e ainda encontrou motivos para cantar. Wanderleia entende que a dor nunca desaparece por completo, mas acredita que o tempo ensina a conviver com ela. A vida é feita de quedas e recomeços, costuma dizer, e talvez seja essa sua maior lição, que o verdadeiro sucesso não está apenas nas vitórias, mas na capacidade de continuar de pé, com o coração cheio de amor, mesmo depois de ter enfrentado as tempestades mais dolorosas. A vida de Wanderleia não se resume apenas à música, aos palcos e ao carinho dos fãs. Ela também é marcada por revelações polêmicas e por um profundo processo de autoconhecimento que moldou seu autoconceito ao longo dos anos. Desde os primeiros passos na carreira, Wanderleia sempre foi uma mulher que desafiou padrões e expectativas, e isso se refletiu em entrevistas, declarações públicas e escolhas pessoais que muitas vezes geraram comentários controversos. Ainda jovem, ela enfrentou críticas por seu estilo arrojado, roupas curtas e penteados ousados, especialmente durante a era da Jovem Guarda, quando a sociedade brasileira era muito mais conservadora. Muitos diziam que seu jeito espontâneo e sua aparência chamativa não eram apropriados para uma mulher de sua idade ou para quem buscava ser levada a sério como artista. No entanto, Wanderleia sempre manteve sua postura autêntica, mostrando que a liberdade de expressão, o estilo pessoal e a personalidade não deveriam ser reprimidos em nome de convenções sociais. Essa coragem para se afirmar foi apenas o início de um longo processo de afirmação pessoal que incluiria revelações ainda mais profundas sobre sua vida íntima e sua visão de mundo. Ao longo da carreira, ela falou abertamente sobre momentos delicados, incluindo dificuldades familiares, perdas e a pressão constante da fama, o que gerou grande repercussão na mídia. Em algumas entrevistas, Wanderleia abordou temas como relacionamentos amorosos conturbados, a morte de seu filho e a perda do marido, sempre com uma honestidade que chocava, mas também inspirava, mostrando ao público que mesmo ícones culturais enfrentam dores humanas universais. Essa franqueza foi, muitas vezes, considerada polêmica, especialmente quando ela expôs sentimentos de tristeza, raiva ou frustração em momentos em que o público esperava apenas glamour e alegria. Entretanto, essas declarações ajudaram a construir uma imagem de mulher real, vulnerável e corajosa, alguém que não teme mostrar suas imperfeições e aprendizados. Em paralelo, Wanderleia passou a desenvolver um autoconceito sólido, fruto de anos de reflexão, autoconhecimento e superação. Ela reconhece que a vida não é linear e que todos os erros, acertos, quedas e vitórias contribuíram para a pessoa que ela se tornou. Em entrevistas mais recentes, declarou que aprendeu a se valorizar acima de críticas externas, a respeitar seus próprios limites e a priorizar seu bem-estar emocional e físico. Esse autoconceito não se limita apenas à sua imagem pública. Ele também envolve uma compreensão profunda de seu papel como mãe, avó, amiga e artista.
Ela entende que a autenticidade é o maior patrimônio que uma pessoa pode ter e que viver em harmonia consigo mesma é mais importante do que atender a expectativas alheias. Além disso, Vanderléa nunca teve medo de discutir questões sociais ou culturais de forma sincera. Ela já comentou sobre o machismo na indústria musical, sobre a pressão estética imposta às mulheres e sobre os desafios de envelhecer no olhar da sociedade, muitas vezes recebendo críticas por questionar padrões tradicionais. No entanto, essas declarações não foram apenas polêmicas. Também foram educativas, ajudando fãs e o público em geral a refletirem sobre a liberdade de escolha, o respeito à individualidade e a importância de se aceitar plenamente. A cantora também compartilhou episódios de sua vida pessoal que reforçam a força de seu autoconceito. Ela falou sobre como lidou com perdas, depressão e o luto, sobre a necessidade de se reinventar após tragédias e sobre como aprendeu a separar sua vida profissional de sua saúde mental. Cada revelação, por mais polêmica que pudesse parecer na época, foi uma maneira de reafirmar sua identidade e mostrar que é possível enfrentar a diversidade sem perder a própria essência. Vanderléa transformou seu autoconceito em exemplo de empoderamento e autoestima, demonstrando que o amor próprio, a coragem e a autenticidade são elementos fundamentais para viver plenamente. Hoje, aos 80 anos, ela se apresenta como uma mulher segura de si, consciente de suas escolhas e do legado que construiu, inspirando gerações a não temerem se expressar, a não se esconderem diante das críticas e a abraçarem a própria singularidade. Suas revelações polêmicas, longe de manchar sua imagem, contribuíram para que Vanderléa se tornasse um ícone não apenas da música brasileira, mas também da resiliência, do empoderamento feminino e da importância de manter a própria verdade acima de convenções ou julgamentos externos. Cada declaração, cada escolha e cada reflexão é um testemunho de que conhecer a si mesmo, aceitar suas falhas e valorizar suas conquistas é a verdadeira forma de liberdade e felicidade. Após décadas de sucesso meteórico durante a era da Jovem Guarda, Vanderléa soube transitar com maestria para a fase pós-fama, consolidando-se como uma artista completa e respeitada, que continua ativa mesmo após tantos anos de carreira. Embora os anos de brilho intenso nos palcos tenham passado, ela nunca deixou que a atenção diminuísse seu amor pela música ou sua conexão com o público. Na fase posterior à Jovem Guarda, Vanderléa investiu em shows menores, participações especiais em programas de televisão e projetos que valorizassem sua experiência artística, sempre mantendo o mesmo carisma e energia que a tornaram famosa. Ela passou a trabalhar também na preservação do legado da Jovem Guarda, reunindo fãs, relembrando sucessos clássicos e promovendo encontros que celebram a cultura dessa época tão marcante da música brasileira. Ao longo dos anos, Vanderléa mostrou uma habilidade impressionante para se reinventar, equilibrando nostalgia e inovação, apresentando novas interpretações de canções antigas e abraçando repertórios mais modernos que conectassem diferentes gerações de fãs. Além disso, manteve uma rotina de cuidados pessoais e atenção à saúde, entendendo que o corpo e a mente precisam estar em harmonia para sustentar a carreira artística mesmo em idade avançada. Hoje, aos 80 anos, Vanderléa se encontra em um estado de equilíbrio emocional e vitalidade admirável. Apesar de ter enfrentado perdas familiares e desafios de saúde, continua firme em sua paixão pela música, realizando shows esporádicos, participando de entrevistas e inspirando novas gerações com sua história de superação, autenticidade e amor pela arte. Ela é a prova viva de que a carreira de um artista não termina com a juventude ou o auge da fama, mas se mantém sólida quando guiada por talento, disciplina e conexão verdadeira com o público. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre aos 80 anos, Vanderléa finalmente admite o que todos suspeitávamos. Esperamos que vocês tenham ficado tão impactados quanto nós com essas revelações, momentos de emoção e histórias inéditas da vida dessa grande artista. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque a sua inscrição ajuda o YouTube a recomendar nossos conteúdos para mais pessoas e ainda nos dá motivação para continuar trazendo vídeos incríveis como este. Queremos também saber a sua opinião, então deixe nos comentários o que mais te surpreendeu ou emocionou nesse vídeo, porque a sua participação é essencial para que possamos interagir e criar conteúdo cada vez melhor para você. E antes de ir, não deixe de assistir o vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele é ainda mais interessante e apaixonante do que este, cheio de histórias, curiosidades e segredos que você não vai querer perder.